Oi pessoal, tudo bem? A gente voltou para mais uma aula de ótica e nessa aula agora a gente vai falar sobre a física da visão, um assunto perfeito para a gente unir as áreas das ciências da natureza. Bom, vamos lá, vamos começar porque tem bastante coisa bem interessante para a gente conversar. Eu quero começar a aula com vocês falando um pouquinho sobre a anatomia do olho. A minha intenção aqui não é detalhar toda a anatomia completa de um olho, e sim discutir o que está relacionado com a questão física da visão, tá bom? Bom, primeiro eu coloquei para vocês ali um olho cortado, onde a gente tem algumas partes que seriam interessantes que você conhecesse. Eu vou começar com vocês com essa parte que está aqui, que é, para a gente, uma das partes mais importantes na física. É a lente do nosso olho, é o chamado cristalino, tudo bem? Agora, pessoal, olha só. Aqui fora a gente tem essa camadinha em cima da parte colorida do olho. Aqui é onde está a nossa córnea. É a primeira parte do nosso olho onde chega a luz. Aí a gente tem essa parte pintadinha que é a íris do nosso olho. E aqui, nessa parte que abre e fecha, ou seja, que regula a entrada de luz do nosso olho, a gente pode dizer que a gente tem aqui a nossa pupila, tudo bem? Eu vou fazer o seguinte, eu vou representar esse olho visto de lado para vocês, aonde a gente vai ter então aqui o nosso cristalino, a gente tem a córnea, mais difícil um pouquinho de identificar nessa figura, tem uma pupila bem aberta, bem dilatada, representada aqui para vocês, para a entrada de luz, tudo bem? Aí lá atrás a gente tem uma outra parte bem importante também, que está em toda essa região aqui do olho, que é para a gente a nossa retina. É na retina onde a imagem do que a gente está enxergando tem que ser projetada, tudo bem? Pode ser nessa parte de cima, nessa parte aqui mais de baixo, um pouco para os lados. E aí, você vê toda uma inervação ali no olho. A gente tem ali o nosso nervo óptico. O que acontece? A gente tem células responsáveis por captar essa luz que chega na retina e aí elas transmitem essa informação para o nosso nervo óptico que vai levar essa informação para o nosso cérebro, tá certo? Agora, pessoal, nessa região aqui, a gente tem os músculos ciliares. Esses músculos, eles têm uma função, que é fazer o quê? Eles vão fazer força ou para comprimir ou para esticar o nosso cristalino, porque o cristalino ele é uma lente, só que é uma lente gelatinosa. Ué, mas que história é essa de esticar ou comprimir o nosso cristalino, né? Por que isso? Lembra que a gente aprendeu na aula passada que a vergência de uma lente, o quanto ela converge, dependia do meio material, mas dependia também das dimensões, e essas dimensões eram dadas para a gente por 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. Bom, o que acontece? Numa situação dessa daqui, a gente tem que fazer uma certa adaptação da equação. Mas, de qualquer forma, o que interessa para a gente agora, para vestibular, para Enem, é você perceber que eu tenho raio de curvatura dos dois lados ali da minha lente, então eu posso exemplificar para vocês marcando aqui esse raio de curvatura desse lado e esse raio de curvatura desse lado, e a gente saber que esses valores vão influenciar na vergência do olho, ou seja, no quanto ele converge a luz. Tá, beleza, Coelho, isso eu entendi, mas por que essa vergência tem que variar? O que acontece é o seguinte, pessoal, olha só. A imagem formada tem que ser sempre na nossa retina. O nosso olho tem aproximadamente ali 1,5 cm de profundidade, muda um pouquinho de uma pessoa para outra. Mas, enfim, eu preciso que a imagem se forme sempre ali, a mais ou menos 1,5 cm da superfície do olho. Agora, quando a gente enxerga um objeto perto,
a imagem tende a se formar num lugar. Quando eu olho para um objeto mais afastado, a imagem tende a se formar num lugar diferente. Então, o que o nosso olho faz? O que aquela musculatura que eu te mostrei faz? Ela vai trabalhando com o formato da lente do nosso olho, ou seja, do cristalino, e fazendo com que a imagem se forme sempre sobre a retina. Então, essa é a função, tudo bem? Bom, vamos continuar porque tem várias coisinhas ainda para a gente falar. Bom, vamos continuar então, pessoal, a entender um pouquinho melhor como é que é essa questão da formação da imagem. Coloquei para vocês então um olho ali, vamos considerar um olho normal, sem defeito nenhum de visão. Aí a gente coloca um objeto qualquer que a gente está enxergando, pode ser de novo a minha cachorrinha, a Duna, coisa mais linda, né? Bom, eu vou colocar 2 raios de luz partindo ali da cabecinha dela, um que está vindo desse jeito e outro que está vindo desse. Vamos supor que o de cima está chegando paralelo ao eixo principal, vai refratar por essa lente e vai sair passando pelo foco. E o outro, vamos supor que chegou pelo centro óptico e seguiu reto sem sofrer desvio. Aonde os 2 raios que chegam na superfície do olho se encontram, tá o que a gente chama de objeto. É a Duna, minha cachorrinha, tá bom? Agora, aonde os 2 raios que saem da superfície aqui do olho, da lente do olho, vão se encontrar, é onde está a nossa imagem, está ali a imagem dela. Então, vamos anotar aqui que a gente tem a imagem, tudo bem? E como eu te falei, essa imagem precisa ser projetada obrigatoriamente sobre a retina. Detalhe, essa imagem tem que ter algumas características, né? Primeiro, se ela é projetada, obrigatoriamente ela tem que ser real. Agora, dá uma olhada lá na Duna de verdade e olha na imagem que se formou dentro do olho. Ela está de cabeça para cima e a imagem que se forma, ela vai se formar de cabeça para baixo. Então, além de ser real, é uma imagem invertida. E agora, em relação a tamanho. Então, o que acontece, pessoal? Olha só. Para você enxergar um cachorro, uma pessoa, um prédio, a imagem que se forma dentro do teu olho tem que ser bem pequena. Então, a gente sabe que ela obrigatoriamente é sempre menor do que o objeto que você está enxergando. Então, eu vou dizer que ela é real, invertida e menor, tudo bem? Então, essa é a característica da imagem projetada na nossa retina. E como eu tinha te dito antes, a gente tem aqui uma musculatura responsável por trabalhar com essa curvatura aqui do nosso cristalino para que a gente consiga ter projetado sempre na retina imagens de objetos que estão mais perto da gente, como de objetos que estão mais longe da gente. Só que o que acontece? Depende do quanto a gente também vai aproximar esse objeto. Vamos detalhar um pouquinho mais informações da nossa visão. Coloquei ali a mesma figura para você, só que um pouquinho menor. E tem um ponto que eu vou chamar para vocês de PP. PP é ponto próximo. Na prática, o que é o ponto próximo? É o ponto mais perto onde a gente consegue enxergar uma imagem com nitidez. Eu já deixei isso anotado ali para vocês. No caso de uma pessoa com visão perfeita, esse ponto próximo é algo em torno de 25 centímetros. Então, o que acontece? Se você pegar lá o teu celular, se você pegar um livro e trouxer ele perto do teu rosto e você conseguir enxergar com nitidez a até 25 centímetros, significa o quê? Que você está conseguindo enxergar bem de perto. Agora, se você chegar numa distância menor que 25 centímetros e não conseguir enxergar bem, isso não indica um problema de visão. Então, se a imagem começar a ficar desfocada em pontos menores do que 25 centímetros, saiba, isso é normal. Agora, existe um outro ponto que eu vou chamar para vocês ali de PR. PR é o ponto remoto. Pessoal, o ponto remoto é para a gente o ponto mais longe que a gente consegue enxergar com nitidez. E detalhe, tá? Não existe um limite de distância para o ponto remoto. A gente vai dizer que é um ponto infinito. Ou seja, desde, claro, que o objeto seja grande o suficiente para você enxergar, se a gente tem uma visão perfeita, a gente não tem limitação de distância para longe para conseguir enxergar. Porque é para a gente a situação onde essa musculatura fica mais relaxada possível, tá bom? Agora, e quando a pessoa tem alguma dificuldade de visão? Como funciona? Quais são as dificuldades de visão possíveis? São várias, só que a gente vai dar uma olhada naquelas que podem ser cobradas de vocês na prova de física, tá certo? Eu queria começar falando da miopia. Você percebeu que o desenho do olho que eu coloquei aí já foi um pouquinho diferente, né? Percebeu que ele está meio ovalado, eu exagerei, é claro.
Então, pessoal, olha só, como eu disse, eu exagerei um pouquinho na imagem ali do lado, mas a miopia ela pode ser causada ou por um alongamento do nosso globo ocular ou por um excesso de curvatura na nossa córnea. Isso aí vai fazer o quê? Isso vai fazer com que a imagem se forme antes da nossa retina. E aí, no caso da miopia, a gente vai ter uma dificuldade de enxergar com nitidez os objetos que estão mais afastados do nosso corpo, tudo bem? A gente vai anotar bem certinho essa informação e a gente tem que saber também, bem direitinho, qual é o tipo de lente que a gente usa para a correção da miopia. Vamos lá, vamos ver isso bem certinho. Pessoal, então na miopia a ideia é a seguinte, olha só, eu tenho ali um objeto que eu vou enxergar, os raios de luz vão vir em direção ao nosso olho e ao refratar, pelo fato de eu ter então o globo ocular alongado ou excesso de curvatura na córnea, a gente vai ter ali os raios de luz se encontrando antes da nossa retina e a formação da imagem ocorre desse jeito. Eu não posso ter essa situação para ter uma visão boa. Então, no caso da miopia, o que eu vou ter que fazer é pegar esses raios de luz aqui, que estão dentro do nosso olho, e afastar os raios de luz para que eles se encontrem lá atrás, na retina, tudo bem? E aí, nessa situação, eu preciso então fazer o quê? Eu preciso afastar esses raios de luz, e para afastar esses raios de luz, eu preciso colocar então uma lente que vá divergir os raios de luz, que aí, após passar pela lente do nosso olho, eles venham a ser projetados na nossa retina, tudo bem? Então, é bem importante que você saiba que para correção, a gente tem que usar uma lente divergente, tá certo? Agora, mas eu ouvi falar que tem cirurgia sim, mas a gente não está discutindo aqui as cirurgias. O que interessa pra gente, para a prova de física, é saber, primeiro, aonde que a imagem está se formando, com quais características, antes ou depois da retina, é antes da retina, tudo bem? E por que que isso acontece, ali um globo ocular alongado ou um excesso de curvatura na córnea, e também a lente que a gente vai usar para corrigir essa dificuldade de visão. Bom, vamos anotar isso bem certinho. Então, na miopia, a gente tem ali a formação da imagem antes da retina, a pessoa tem dificuldade de enxergar bem de longe, e quando eu digo dificuldade de enxergar bem de longe, eu digo que as imagens mais afastadas começam a ficar um pouco embaçadas para a pessoa que tem miopia, tudo bem? Agora, mas o quanto longe é isso? Isso vai depender do grau da miopia da pessoa. Já já a gente fala sobre a lente para correção da miopia, tá certo? Seguindo então, no caso da miopia, a gente pode dizer que a lente para correção é a lente divergente e que a miopia pode ser causada por um alongamento do globo ocular ou por um excesso de curvatura da córnea, tá bom? Agora, e a lente para correção da miopia, como funciona? Vamos dar uma olhada nisso? A ideia é a seguinte, num olho normal a gente tem ali o ponto próximo e o ponto remoto. O ponto próximo está a 25 centímetros e o ponto remoto, que é o ponto mais longe que a gente consegue ver, está numa distância infinita, ou seja, não existe uma limitação. No caso de um olho míope, o que a gente tem? O ponto próximo é trazido para mais perto, ou seja, uma pessoa míope consegue ler bem, por exemplo, se colocar ali o livro mais próximo do que 25 centímetros do olho, ou seja, ela lê bem de perto. Só que o problema é que tem dificuldade para ler de longe. Agora, PRM, o que é o PRM? É o ponto remoto para quem é míope. Muitas vezes o míope não consegue enxergar com nitidez a partir de 2 metros do rosto dele, dali em diante já começa a ficar embaçado, a partir de 1 metro, às vezes meio metro, tudo bem? Enfim, então o ponto remoto é trazido para bem perto no caso do míope. E aí, para corrigir a miopia, a gente vai analisar da seguinte maneira. A lente vai ter que ter uma distância focal. Então vamos anotar aqui que a distância focal da lente para corrigir a miopia vai ter que ser para a gente menos o ponto remoto da pessoa que é míope. E aí, como vergência é o inverso da distância focal, a vergência da lente é para a gente o quê? Menos 1 sobre o ponto remoto para quem é míope. Quando eu não entendi. Bom, pessoal, é o seguinte, olha só. Vamos supor que uma pessoa tem dificuldade de enxergar com nitidez a partir de meio metro do rosto dela. Dali em diante, tudo fica embaçado. Então, o ponto remoto de miopia para essa pessoa é 0,5 metros, tudo bem? Então, a vergência da lente para corrigir
esse problema dela vai ser para a gente o quê? Vai ser menos 1 sobre 0,5. A vergência da lente para corrigir essa dificuldade de visão vai ser menos 1 sobre 0,5 dá 2. Lembra que a unidade é dioptria? Então, olha só, esse menos que está aqui significa para a gente que a lente é uma lente divergente, como a gente aprendeu agora há pouquinho, tudo bem? Então, o sinal da vergência diz para a gente o tipo de lente. E 2 dioptrias é o que a gente diria no popular 2 graus. Então, a pessoa tem 2 graus de miopia. Dizer que ela tem 2 graus de miopia significa para a gente o quê? Que a lente de correção da dificuldade de visão dela vai ser uma lente de 2 dioptrias, vai. E uma outra coisa, né? Dizer que ela tem os 2 graus de miopia significa dizer que ela tem dificuldade de enxergar com nitidez a partir de meio metro do rosto dela, tudo bem? E assim por diante, tá bom? Então, o grau de miopia vai estar relacionado com a distância que a pessoa consegue enxergar com nitidez, até qual distância máxima ela consegue, tudo bem? E é o que vai definir pra gente qual é o, entre aspas, grau da lente que a pessoa vai usar, tá? Vamos colocar aqui entre aspas, grau, o popular que a gente fala, tá bom? Agora vamos conversar sobre um outro defeito de visão. A gente vai falar sobre a hipermetropia. Pessoal, na hipermetropia é praticamente a situação contrária da miopia. Ou seja, a gente tem um globo ocular mais encurtado ou pouca curvatura aqui na nossa córnea, o que vai fazer com que a imagem se forme depois da nossa retina. Na verdade, ela não se forma depois, né? Ela tende a se formar ali naquele ponto que eu marquei para vocês, porque a partir da hora que a luz chega nesse ponto que a gente tem aqui, ela não vai atravessar o nosso olho e não vai passar lá para dentro da nossa cabeça, tá bom? Mas enfim, a imagem tende a se formar então depois da nossa retina. Se aparecer na prova para você se forma depois da retina, aceita normalmente. Agora a gente precisa corrigir isso, ou seja, para a gente corrigir isso, eu preciso conseguir fazer esses raios de luz se aproximarem mais a ponto de que eles se encontrem ali na retina para a formação da nossa imagem. Então, se eu preciso fazer esses raios de luz se aproximarem mais, eu tenho que usar ali uma lente que vai convergir esses raios de luz, por isso que a lente para corrigir a hipermetropia é a lente convergente, tá certo? Então, de novo, o que a gente tem que saber? A hipermetropia está relacionada à formação de uma imagem depois da retina. Isso ocorre ou por encurtamento do globo ocular ou por pouca curvatura ali do nosso cristalino, tudo bem? Também pode ser resolvido por cirurgia, mas a ideia é a gente estudar a lente usada na correção. E aqui a gente usa a lente do tipo convergente, tá certo? Bom, vamos listar e anotar essas informações. Então, na hipermetropia, a gente tem ali a formação da imagem depois da retina. A pessoa que tem hipermetropia tem dificuldade de enxergar com nitidez de perto, tudo bem? Então ela enxerga bem a partir de uma certa distância, mas dessa distância para mais perto ela não enxerga direito, a imagem perde a nitidez. Ainda a gente pode falar que a hipermetropia é corrigida por uma lente do tipo convergente e também que ela é causada ou por falta de curvatura da córnea ou por um encurtamento do globo ocular, tá bom? Agora vamos comparar o que acontece com aquele ponto próximo e ponto remoto de um olho hipermétrope com um olho normal. O que acontece é o seguinte, no olho normal a gente tem lá ponto próximo e ponto remoto. O ponto próximo está ali a 25 centímetros do olho, tá bom? No caso do hipermétrope, o que vai acontecer é que o ponto próximo vai estar mais afastado do olho, então a pessoa vai ter um ponto remoto no infinito também. Porém, essa distância aqui do ponto próximo é uma distância maior do que os 25 centímetros. Então a pessoa tem dificuldade de enxergar em distâncias próximas, tudo bem? Então vamos supor, uma pessoa pode ter ali o ponto próximo a 2 metros do seu rosto. Isso significa o quê? Que a partir de 2 metros ela enxerga com nitidez, mas até 2 metros não, a imagem perde a nitidez. Acolheu, mas então como que eu calculo a vergência da lente para corrigir a hipermetropia? Vamos dar uma olhada nisso bem certinho. Pessoal, a vergência da lente para corrigir a hipermetropia é para a gente 1 sobre
0,25. Esse 0,25 são os 25 centímetros do ponto próximo da visão perfeita, tudo bem? Menos 1 sobre o ponto próximo do hipermétrope. Coelho, eu não entendi isso aí. Pessoal, vamos fazer o seguinte? Deixa eu montar um exemplozinho para vocês. Vamos considerar que uma pessoa hipermétrope não enxergue com nitidez nada a até 2 metros do rosto dela. Dali em diante ela enxerga com nitidez. Então eu vou dizer para vocês o quê? Que o ponto próximo desse hipermétrope é 2 metros, tudo bem? Aí, a virgência da lente vai ficar para a gente 1 sobre 0,25 menos 1 sobre 2, que é o ponto próximo dessa pessoa hipermétrope, tá bom? Aí a gente vai resolver essa relaçãozinha matemática. Vamos lá, a divergência da lente é igual a o mínimo entre 2 e 0,25 vai ser 2. Daí 2 dividido por 0,25 dá 8, vezes 1 é 8. Menos 2 dividido por 2 dá 1. Então, a divergência da lente vai ser para a gente 7 sobre 2. A divergência da lente vai ser, nesse caso, para a gente, então, 3,5 dioptrias. Como eu te disse antes, isso aí seria para a gente o quê? 3,5 graus, tá? Mas vê, eu estou usando sempre aqui, entre aspas, para vocês, porque não é a nomenclatura correta, tá bom? Pessoal, agora vamos falar um pouquinho sobre a presbiopia. A presbiopia, ou vista cansada, é uma dificuldade de visão que costuma surgir depois dos 40 anos de idade. Pode aparecer antes, mas geralmente é dos 40 em diante, tá bom? O que acontece, pessoal? Com o passar da idade, essa parte do olho, que é o nosso cristalino, vai ficando enrijecido. Lembra que eu falei que ele é uma lente gelatinosa, né? Que daí a musculatura que a gente tem aqui vai fazer o quê? Vai fazer com que mude esses raios de curvatura para que a gente possa focar sempre a imagem, ou seja, para que a gente possa sempre ter a imagem formada ali na retina, tá bom? Agora, o que acontece então? Com o cristalino ficando mais enrijecido, a gente passa primeiro a ter uma dificuldade de visão de perto. Por quê? Porque para a gente enxergar bem de perto, a gente precisa ter esse cristalino bem curvado. Eu estou exagerando aqui, é lógico, tá? Então a gente precisa ter uma curvatura bem grande para enxergar de perto, ou seja, um raio pequeno, né? Porque ele está bastante encurvado. Enfim, nessa situação, então, quando a gente passa a ter essa dificuldade de ler, de ver bem de perto, a gente precisa corrigir isso por uma lente que traz um comportamento similar à correção daquele problema onde era difícil ver de perto, que era a hipermetropia. Ou seja, a gente tem que usar uma lente convergente. Agora, com o passar da idade, é comum que esse enrijecimento seja cada vez maior e a gente passe a ter dificuldade de enxergar de perto e de longe. Agora, pessoal, quando a gente tiver dificuldade de enxergar bem de perto e de longe, a gente vai corrigir isso com uma lente que é a lente chamada de lente bifocal. Bifocal ou multifocal, tudo bem? Então, pessoal, olha só, para a gente corrigir a presbiopia, a questão pode perguntar para a gente, sim, se ela é corrigida com uma lente convergente. É sim, principalmente no início da presbiopia. E depois, com o passar da idade, ela é corrigida com a lente bifocal ou as lentes mais novas, as multifocais, tá certo? Então vamos deixar isso anotado, pessoal. Olha só, na presbiopia, o que a gente vai ter é o quê? Uma dificuldade de fazer essa acomodação visual devido ao quê? Devido ao enrijecimento do nosso cristalino. E, para corrigir, a gente pode usar lente convergente ou, dependendo do teu grau de presbiopia, você pode usar lente bifocal e as mais novas são as multifocais, tudo bem? Muito melhores, onde nem aparece aquela voltinha que separa as duas lentes, tá bom?
E tem uma imagem que eu gosto muito que ela satiriza ali a presbiopia, que é esse senhor com um braço gigantesco ali, né? Ou seja, ele está afastando porque ele tem dificuldade de ver de perto, mas ele está usando um binóculo porque ele tem dificuldade de ver de longe. Então, pra gente, a presbiopia é a dificuldade de enxergar tanto de perto quanto de longe, tudo bem? A vista está cansada, perto e de longe. Então, se você chegou lá na faixa dos 40 anos e está surgindo uma dificuldade de surgir de perto, você vai usar só aquele óculos de leitura, que é uma lente convergente, tudo bem? E vai resolver a tua vida. Só que aí, com o passar do tempo, você tende a ter dificuldade de enxergar tanto de perto quanto de longe. Aí você vai usar uma lente bifocal ou multifocal, tá bom? Agora vamos falar um pouquinho sobre o astigmatismo. A ideia é a seguinte, pessoal, olha só. O nosso olho tem uma curvatura nesse sentido aqui e uma outra curvatura nesse sentido aqui. Agora, no astigmatismo, a gente acaba tendo o quê? Uma irregularidade na curvatura ali da nossa córnea. E essa irregularidade de curvatura na superfície da córnea vai fazer com que se forme mais de uma imagem ali do mesmo objeto e vai fazer com que essa imagem fique borrada. Então a pessoa com astigmatismo começa a ter dificuldade de enxergar os contornos, vai assistir um filme, de ver a legenda com nitidez, tudo bem? Deixa eu anotar aqui com vocês então que no astigmatismo a visão fica borrada e com dificuldade acentuada de enxergar os contornos e também o tipo de lente que a gente usa para corrigir essa dificuldade de visão. O que acontece? Olha só. Se está faltando, por exemplo, essa curvatura aqui no teu olho, a lente vai dar só essa curvatura que está faltando e não a outra que o teu olho tem boa. Então, para corrigir essa dificuldade que é o astigmatismo, o tipo de lente que a gente usa, ela não é uma lente esférica mais, ela já é uma lente do tipo cilíndrica, tudo bem? Então, a gente vai deixar anotado que a lente para correção é uma lente cilíndrica, tá certo? Então, você tem que saber o que sobre astigmatismo? Tem que saber, primeiro, que a visão vai ficar borrada, e isso está relacionado com irregularidades de curvatura na superfície do olho e que a correção é feita com lente cilíndrica. Deixa eu exemplificar para vocês essa questão da imagem borrada, como funciona. Então, pessoal, a ideia é a seguinte, olha só, um olho com visão normal, a gente tem lá o objeto e a formação da imagem sobre a retina. E um olho normal vai ver, então, uma imagem como essa que você está vendo agora aí na tela. Agora, um olho astigmata, o que vai acontecer? O olho astigmata vai ter, a partir de um único objeto, a formação de diversas imagens, o que vai fazer com que a imagem fique borrada. Detalhe, é muito comum o astigmatismo vir junto com a miopia ou com a hipermetropia, tá certo? E por último, eu quero falar com vocês sobre o estrabismo. Pessoal, agora vamos dar uma olhada para a anatomia um pouquinho mais fora do nosso olho. O que acontece? Esses músculos que a gente está vendo aqui, eles vão fazer o quê? Eles vão fazer com que o nosso olho gire para o lado para você simplesmente movimentar o teu globo ocular, tudo bem? Aí o que acontece? Se essa musculatura estiver mais tensionada de um lado do que do outro, o que vai acontecer é que você não vai conseguir mover os dois olhos de forma coordenada. Aí a gente tem o estrabismo, tudo bem? E para corrigir o estrabismo, existe cirurgia sim, mas existem também os chamados exercícios oculares. É muito comum usar o tampão no olho que não é estrábico, porque daí o outro olho fica continuamente tentando trabalhar e com isso essa musculatura tende a ceder. O estrabismo é da dificuldade de visão a única que tende a melhorar, só que ela nunca vai melhorar sozinha, você precisa da intervenção de um oftalmologista, tudo bem? E detalhe, para corrigir o estrabismo, o que a gente precisa fazer? A gente precisa desviar a luz, ou seja, a gente precisa compensar o que o olho não consegue fazer. Para isso, a gente usa uma lente que não é esférica e não é cilíndrica. É uma lente do tipo prismática. Então, qual é a dificuldade do estrabismo? É focar com os dois olhos no mesmo ponto, tudo bem? E para correção do estrabismo, a gente vai usar as lentes prismáticas. Então vamos lá. O tratamento do estrabismo pode ser através de exercícios oculares,
lentes prismáticas e alguns outros tratamentos específicos. O que eu gostaria que você soubesse, apesar de ser bem pouco cobrado para a gente em provas de física, isso aí, que no estrabismo, se você usar uma lente, a lente vai ser a lente prismática, tá certo? Bom, agora vamos usar tudo isso que a gente estudou então para resolver um exercício que caiu na Universidade Federal de Santa Catarina. Fazendo uma análise simplificada do olho humano, pode-se compará-lo a uma câmara escura. Fazendo uma análise cuidadosa, ele é mais sofisticado que uma câmera fotográfica ou uma filmadora. A maneira como o olho controla a entrada de luz e trabalha para focalizar a imagem para que ela seja formada com nitidez na retina é algo espetacular. A figura abaixo apresenta de maneira esquemática a estrutura do olho humano e a forma pela qual a luz que parte de um objeto chega à retina para ter a sua imagem formada. Na tabela abaixo é apresentado o índice de refração de cada uma das partes do olho. Aí observa ali que nessa figura do olho a gente tem a córnea, depois a gente tem uma região líquida chamada de humor aquoso entre a córnea e o cristalino, depois a gente tem uma outra região chamada de humor vítreo, e por último ali a gente tem a retina, onde a imagem vai ser projetada, como está representado ali para vocês. Aí, cada uma dessas partes que a gente destacou, por onde a luz passa, ou seja, córnea, humor aquoso, cristalino e humor vítreo, tem o seu índice de refração representado nessa figura ali embaixo, tá certo? Dando sequência, pessoal, com base no exposto, assinale as proposições corretas. 01. A imagem do objeto formado na retina é real, invertida e menor, o que nos leva a afirmar que o cristalino é uma lente de comportamento convergente. Tá certo, perfeito, pessoal. É exatamente o que a gente falou durante a aula, tá bom? Como é uma questão somatória, eu vou fazer o seguinte. Eu vou deixar anotado aqui do lado os itens que são corretos para depois a gente somar. Então, eu anotei ali para você o item 01. Item 02. A velocidade da luz ao passar pelas partes do olho é maior no humor aquoso e no humor vítreo. Pessoal, vamos dar uma olhadinha lá na tabela para a gente comparar os índices de refração. A gente sabe que o índice de refração é velocidade da luz no vácuo pela velocidade da luz no meio. Então, quanto menor for o índice de refração, maior vai ser a velocidade da luz naquele meio. Dos materiais que a gente tem ali, a gente percebe que o menor índice de refração é o do humor aquoso e do humor vítreo. Então, se nesses meios eu tenho o menor índice de refração, são os meios onde a gente tem a maior velocidade de propagação da luz, tá certo? Então, item 02, de novo, a velocidade da luz ao passar pelas partes do olho é maior no humor aquoso e no humor vítreo, verdadeiro. Vou deixar para vocês anotado aqui, então, o item 02, tudo bem? Porque são os meios onde o índice de refração é o menor de todos. 04. O fenômeno da refração da luz é garantido pelo desvio da trajetória da luz, sendo mantidas constantes todas as outras características da luz. Pessoal, aqui uma pegadinha. Primeiro, olha só, na refração a gente não pode garantir desvio. Porque se a luz incidir perpendicular à superfície, não vai ter desvio. E outra, mantidas as outras características constantes. Não são mantidas constantes não, né? Porque a gente sabe que velocidade e comprimento de onda variam na refração, tudo bem? Então o item 04 está falso. Item 08. A refração da luz só ocorre no cristalino, cujo índice de refração é diferente do índice de refração do humor aquoso e do humor vítreo. Vamos voltar lá na figura para ver isso. Pessoal, ele falou que é só no cristalino que tem refração. Besteira, né? A gente tem refração quando passa do ar para a córnea, depois quando passa da córnea para o humor aquoso, depois do humor aquoso para o cristalino, depois do cristalino para o humor vítreo. Então a gente tem ali 4 refrações acontecendo. Está errado o que ele falou ali nesse item. Item 16. A miopia é um problema de visão caracterizado pela formação da imagem antes da retina, perfeito, sendo corrigido com uma lente de comportamento divergente. Exatamente isso, como o item 16 está correto, vamos anotar aqui do lado, então, item 16 para a nossa somatória.
Item 32. A presbiopia, popularmente chamada de vista cansada, é um problema de visão similar à hipermetropia. Legal, começa com a dificuldade de ver de perto, tá legal aí. Sendo corrigida com uma lente de comportamento convergente. Sim, num primeiro momento é sim uma lente convergente, então a gente pode anotar aqui o item 32 como verdadeiro. Item 64. A hipermetropia é um problema de visão caracterizado pela formação da imagem depois da retina. Tá ótimo? Por enquanto tudo certo. Seguindo, pessoal, sendo corrigido com uma lente de comportamento divergente. Não, se a imagem forma depois da retina, a gente tem que aproximar os raios de luz e aí a lente não é divergente, é uma lente convergente, tudo bem? Esse item era o último, então como é uma questão do tipo somatória, a gente vai somar os itens corretos. 0,1 mais 0,2 mais 16 mais 32 vai dar 51. Então, esse é o valor que a gente coloca no gabarito, a soma dos itens corretos, tá bom? Pessoal, e com isso a gente encerra então mais uma aula de ótica. Essa parte de defeitos de visão está de vez em quando aparecendo para a gente. É bem importante que você saiba o que é a dificuldade de visão, o que acontece com a formação da imagem, a pessoa tem dificuldade de ver de perto, de longe e qual lente ela usa para corrigir, tá bom? Os que mais aparecem para a gente são miopia, hipermetropia e a presbiopia, tá certo? Tchau e até a próxima aula.